caridade, ou nossa Steadcar, como dissemos, justiça Steadcar, geralmente é traduzida, na maioria dos escritos, como caridade. Mas a tradução hebraica real para caridade está escrito fazer a coisa certa. Portanto, não é realmente eu vou dar para caridade, é dizer, porque sou filho de Deus, eu simplesmente vou fazer a coisa certa. E se eu puder te ajudar outras pessoas precisa se tornar um modo de vida. Agora, não pode ser algo grande, pode não ser, não precisa ser algo enorme o tempo todo. Às vezes é grande, às vezes Deus diz para fazer isso ou aquilo, mas precisa ser algo que faça parte do dia a dia de sua vida e que seus filhos vejam isso. Eu me lembro de que os nossos netinhos eram bebês e nós estávamos em um shopping ou algo assim e um rapaz do Exército da Salvação estava tocando o sininho dele com um baldinho e eu me lembro que o Asher ou o Judah eram bebês e disseram, Saba, o que é aquilo? E eu disse, isso é para ajudar as pessoas que precisam de ajuda agora. E então eu disse, vão lá e dê isso àquele homem, vá lá e coloque isso naquele balde. E eu me lembro deles comentarem sobre isso anos depois, de se lembrarem de ter feito isso. Eles se lembraram, ou como quando eles estavam no carro e nós paramos, e alguém veio até a janela. Agora, não significa que todo mundo que chega na janela, que você precisa dar algo, mas na frente dos meus filhos, quando eles vinham, e eu fazia isso porque eu queria que eles entendessem que ajudar os outros é um modo de vida. Agora, eu vou te contar um segredo. Se alguém vem até a minha janela e eu não sinto que eu devo dar algo a eles, e eu ainda sinto que Deus está falando comigo, então eu vou e oferto para outra pessoa que eu acho que realmente apreciaria isso. Mas é sobre sempre procurar um lugar para ser uma bênção. E quando você faz isso, quando você olha, e seja de que maneira que Deus está te dizendo, quando você olha para isso, Deus diz, fazei prova de mim e eu repreenderei o devorador e o inimigo e abrirei as janelas do céu para ti. É uma maneira fenomenal de viver e precisa ser um modo de vida. Ouça isso. No século IV, o imperador romano Juliano fez uma ordem de criação de albergues e locais de ajuda para os transeuntes em todas as cidades do Império Romano, referindo-se ao exemplo que ele viu nos judeus. E eu cito, em cujos mitos nenhum estranho fica descuidado. O Império Romano disse, nós precisamos nos moldar ao povo judeu, porque quando eles veem alguém em necessidade, eles sempre se certificam de que estejam sendo cuidados. Agora, pode um homem subornar a Deus? Aqui está a próxima pergunta. Um homem pode subornar a Deus? Se nós ofertarmos, isso pode motivar Deus a fazer algo por nós? Ouça isto. Ofertar para caridade, para ganho pessoal, eu estou citando, é perfeitamente normal. A antiga sabedoria judaica diz, se alguém faz caridade e diz, eu estou ofertando para caridade para que meu filho possa ser curado de uma doença, ou com a condição de que eu ganhe uma recompensa, é completamente justo. Em outras palavras, aqui está uma oportunidade de ofertar. E eu vou ofertar isso. E quando Deus falou comigo para tirar a oferta hoje e doar, nós vamos encontrar alguém para doar. Talvez se você conhece alguém, se você conhece um lugar que podemos ajudar na Califórnia, nos avise, porque nós ainda estamos orando. Deus, onde você quer que sejamos uma bênção, mas eu já disse, eu vou preencher um cheque, e eu disse que faria isso antes mesmo de ler isso, eu vou fazer isso em nome da TIS. Eu vou dar esse cheque em nome da TIS, eu vou dar o mérito. E eu me lembro de quando a Tiz estava recebendo um tratamento uma outra vez e ela não estava se sentindo muito bem e eu tinha que ir a Israel para alguma coisa e eu disse, eu vou ficar em casa. E ela disse, não, você vai ir ganhar mérito para a minha conta. Você vai fazer o que Deus lhe disse para fazer. Você vai fazer algumas boas ações para que eu possa colher os frutos disso. Não há nada de errado com isso. Bem, eu vou ofertar isso porque eu preciso que Deus abra a porta para eu ter uma casa. Ou vou ofertar isso porque eu quero me casar. Ou eu vou ofertar isso por causa daquilo. E a antiga sabedoria judaica diz que isso é totalmente justo. Não há nada de errado com isso.
Porque não é a razão pela qual você está ofertando que é importante. O importante é a pessoa que está recebendo o que você está ofertando. Eu preciso dizer isso de novo. A razão pela qual você está ofertando não é importante. O importante é que você está ofertando para alguém necessitado e eles estão recebendo essa bênção. E então Deus diz, quando você é uma bênção para alguém, eu também sou uma bênção para você. Quando se trata de caridade, ouça isso, isso é tão incrível. Quando se trata de caridade, nossas intenções pouco importam. O principal é que a pessoa necessitada ou a causa digna seja ajudada. Não é importante porque você oferta. É importante que você tenha ofertado. Há uma história que eu li em um dos meus livros e um homem foi ao rabino e disse: Rabino, estou me sentindo mal e preciso que você ore por mim. E ele disse: o que há de errado? E ele disse: eu não sinto que eu tenha uma boa sinceridade ao ofertar. Agora, ele estava conversando com o Rabino Schneerson. Você já me ouviu citá-lo muitas vezes. Ele disse: eu estou ofertando, mas eu não sinto que minha sinceridade em ofertar esteja certa. E o Rabino disse: isso é um absurdo. Há muita sinceridade na sua oferta. Talvez você não seja sincero na sua oferta de caridade, mas os necessitados são muito sinceros na necessidade deles da sua caridade. E mesmo que você não precise, eles precisam. Eles precisam. Em outras palavras, bem, ok, eu me sinto meio mal porque eu estou ofertando porque eu quero receber. Mas não há nada de errado com isso. Porque não importa o que você está ofertando, o que importa é que as pessoas que estão em necessidade estão sinceramente gratas por receber seus atos de bondade. Agora, deixe-me ler mais uma coisa aqui, que diz em Provérbios 1:2. Sabe de uma coisa? Vamos fazer. Eu tenho tempo? Abra comigo em Provérbios 1:2, porque isso é... Eu espero falar a escritura certa porque eu li o livro em hebraico e eles não são da mesma ordem. Eu deveria ter verificado. Provérbios 1:2. Não é a escritura certa. Isso é um problema. Eu li uma Bíblia hebraica e eles são diferentes. Ok, a escritura que eu queria ler, eu não acho que esteja aqui, mas a que eu queria ler é: a caridade salva da morte. E então continua dizendo que aquele que é uma pessoa caridosa, seus filhos nunca serão vistos. Oh, espere, deixe-me voltar. Eu sinto muito, eu estou lendo errado. A caridade salva da morte. Em outras palavras, o que isso está dizendo é que ao ofertar para abençoar outra pessoa, isso pode realmente salvar sua vida. Agora, eu espero que você não se canse de continuar batendo na mesma tecla. Mas 6 anos e meio atrás, eles disseram ao Lion que nenhuma criança jamais sobreviveu àquilo. E ele começou a segunda série. Eles disseram a Tis: você tem 3 meses de vida, ela já voltou para casa para morrer 4 vezes. E se você olhasse para ela, você a via pelos vídeos, você nunca saberia que há algo de errado. Então eu realmente acredito que a caridade pode salvar vida. Nós oramos para que nunca precise disso. Mas quando você está abençoando outra pessoa, Deus diz que isso pode salvar sua vida. Há uma história que eu posso ter compartilhado, mas isso veio na minha cabeça. Uma história sobre um homem que ia até a margem do rio e cortava juncos e trazia e vendia por certas coisas. E esses 2 sábios, era um homem santo e outro era, eu acho, um astrólogo que não era de Deus. E o astrólogo e o homem santo estavam sentados lá e eles viram o cortador de junco passando. E o astrólogo ímpio disse: ele não vai voltar. Uma cobra vai mordê-lo e ele vai morrer. O homem santo, o sábio, disse: não, ele vai voltar. E ele disse: não, eu vi em uma visão que uma cobra vai mordê-lo. E o outro disse: não, Deus vai salvar a vida dele. E ele disse: por que você diz isso? Ele disse: porque ele é um homem de caridade.
E então, cerca de 4 horas depois, ele voltou e ele estava com uma pilha de juncos nas costas e no burro dele. E eles abriram a pilha e havia uma cobra venenosa cortada ao meio. E então o astrólogo olha para ele e diz: você fez um ato de bondade hoje? E ele disse: não, eu estou apenas vivendo a minha própria vida. E ele disse: bem, ele disse que você é um homem de caridade. Ele disse: bem. E então o homem santo disse: esta manhã é um dia em que nós vamos até as pessoas e coletamos comida para os necessitados. E ele sabia que um homem não tinha comida extra. E assim ele disse para a comunidade: sabe de uma coisa? Eu sei que eu já fiz a minha parte, mas eu vou lá recolher a comida. E então ele foi e recolheu a comida. E quando ele chegou ao homem que não tinha comida, ele fingiu pegar algo do homem e colocar na cesta para que o homem não ficasse envergonhado. E o homem santo disse: esse foi o seu ato de caridade. Quando você faz um ato de bondade, Deus pode até salvar sua vida. Agora, eu não sei sobre você, mas eu acredito nisso 1000%. Que quando nós alimentamos nossos órfãos no Haiti todos os dias, alimentamos nossos filhos em Cuba, alimentamos nossos filhos no Zimbábue, compramos ambulâncias e nós construímos abrigos antiaéreos ou estamos salvando vidas das pessoas. Isso é Zehut. Quando você salva uma vida, Deus pega isso e coloca isso em seu tesouro. E então, em algum lugar ao longo da linha, e talvez nós nem saibamos, o inimigo tem um acidente para os seus filhos, ou uma doença, ou algo assim. E Deus pega esse Zehut e salva a vida da nossa família. Salmo 37, 25. Era aqui que eu queria abrir. Vá comigo para Salmo 37. Eu ia parafrasear isso, mas você conhece essa escritura? É uma escritura muito poderosa. Eu achei que precisávamos ler isso. Salmo 37, veja o versículo 23. E diz: os passos de um homem justo são ordenados pelo Senhor. Quantos já ouviram isso antes? Os passos de um homem justo, e nós usamos isso o tempo todo, os passos de um homem justo. Mas lembre-se de que a palavra justo é uma pessoa que pratica atos de caridade. Então, quando somos justos, Deus guiará nossas vidas na família, no lar e nos negócios e onde quer que seja. Os passos de um homem ou mulher justos são guiados pelo Senhor. E Ele, Deus, se deleita em seus caminhos. Isso é incrível. Ele, Deus, se deleita em trazer bênçãos para você, porque você tem sido uma pessoa de boas ações e caridade. Ainda que ele caia, o homem justo, ele não será totalmente abatido, pois o Senhor o sustém em suas mãos. Então, quando nós somos pessoas que procuram um lugar para praticar atos de bondade, em algum lugar ao longo da linha, nós caímos, ou o inimigo nos derruba, ou o inimigo vem contra nós e ele disse: você pode ser derrubado, mas não vai ser derrubado e ficar no chão, porque Deus vai te levantar com suas mãos. Por quê? Porque você levantou outra pessoa. Vamos ao que Davi disse: eu fui jovem e agora estou velho. Posso te dizer como realmente lê isso em hebraico? Eu fui jovem e agora estou velho. A maneira como se lê em hebraico é: quando eu era jovem, eu acreditava, mas agora que estou velho, eu tenho visto. É assim que se lê. Veja, eu acredito, eu sempre acreditei que Deus pode fazer qualquer coisa. Mas eu olho para o Lion e ele tem um gene dentro dele que o fez ser curado, que nenhuma criança em qualquer lugar no mundo tem. Agora, eu sempre acreditei que Deus pode fazer água sair da rocha, mas agora que estou mais velho, eu tenho visto isto, e você também tem visto. Certo? Veja o que diz: no entanto, eu não vi os justos desamparados. Ele não disse: eu não estou vendo os filhos de Deus abandonados. Ele disse: eu não vi aqueles que fazem atos de bondade serem abandonados. Isso é muito legal. Não é legal? Sabe, eu
Eu já vi filhos de Deus não receberem a bênção. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu não vi os justos, aqueles que fazem atos de caridade, de bondade, eu nunca os vi abandonados, nem seus descendentes mendigar o pão. Em outras palavras, nós entendemos que existem maldições geracionais, mas também entendemos que existem bênçãos geracionais. E assim, quando fazemos atos de bondade e caridade para com os outros, isso não apenas abençoa nossa vida, mas também dos nossos filhos e dos filhos de nossos filhos. Ele é sempre misericordioso e empresta. E seus descendentes são abençoados. Agora veja isso, leia de novo. Ele, E maiúsculo, ele é sempre misericordioso e empresta. Olhe para mim. Nada do que temos é nosso. Mas ainda assim ele abrirá as janelas. E é por isso que eu quero enfatizar que quando ele, não importa quanta riqueza ele coloca em suas mãos, é um empréstimo. Boa noite a todos, obrigado por ter vindo. Não se esqueça de dar a sua oferta hoje. Veja o que diz. Ele é sempre misericordioso. Misericórdia. Boa medida, recalcada, sacudida, e ele empresta. E isso é muito importante, porque quando Deus fala conosco como ministério para ofertar, nós não podemos dizer não, porque não é nosso. Ele apenas nos emprestou. Mas quando nós semeamos, ele ainda é o Senhor da colheita. Ele a devolve em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E diz que toda sua descendência será abençoada. Em outras palavras, quando ajudamos a cuidar dos outros, Deus virá e cuidará não apenas de nós, mas também de nossos filhos e dos filhos de nossos filhos. Posso te falar mais uma coisa? Porque é uma coisa muito legal, mais uma coisa. E isso não é algo que nós temos que fazer, mas na antiga sabedoria judaica, e nem toda vez, às vezes Deus apenas diz, é isto que eu quero que você faça. Mas em questões de caridade, há um ensinamento no judaísmo chamado de gematria, que significa a compreensão dos números. Que cada palavra, cada letra da Bíblia tem um número que está conectado a ela. E então, quando se trata da caridade, a antiga sabedoria judaica diz que muitas vezes, se não sabemos o que ofertar, nós ofertamos em múltiplos de 18. Então, se não sabemos quanto ofertar, nós ofertamos $18, ou $36, ou 10 vezes 18, que é $180. E esta é uma regra rígida. É assim, Senhor, eu não tenho certeza, eu quero ofertar mais ou menos isso. E então há uma instrução que diz que nós ofertamos em cerca do número 18. Por que é assim? Porque o número 18 é para a palavra hebraica Chaim, vida. Sabe, quando você diz a alguém Chaim, a vida, o número para a vida é o número 18. E então nós dizemos, Deus, eu quero fazer, me diga o que fazer. E ele diz, bem, você está ofertando para a vida de alguém? Então, se você não sabe, vá e escolha algo em torno do número 18. E o que isso significa é que aquele que recebe e aquele que oferta, Deus lhe dará uma vida longa e abençoada. E eu vou te falar algumas coisas. Abraão, Isaque e Jacó juntos são mencionados 18 vezes na Bíblia. Por 18 vezes, Deus fala com Moisés e Arão como iguais, dizendo que sim, podemos ter Moisés, mas também somos iguais nas coisas de Deus. O nome de Deus é citado 18 vezes. A oração mais sagrada em Israel é o Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor é santo, Ele é o nosso Deus. Em toda oração, o nome de Deus é mencionado 18 vezes. Há 18 mandamentos em relação à construção do tabernáculo.
O nome de Deus está 18 vezes em Salmo 29, e o Salmo 29 é sobre ouvir a voz de Deus. Existem 18 vértebras na coluna vertebral de uma pessoa. Há 18 bênçãos na oração da manhã. E na oração da manhã, a 19ª bênção não é apenas eu vou te abençoar nisso ou abençoar naquilo, mas a 19ª é eu vou destruir os inimigos que estão tentando vir contra você. E então o 18 é o número neste entendimento, é o número da bondade, 18 é o número da riqueza e 18 é o número da unção. E então não importa o que ofertarmos, mas quando Deus nos leva a ajudar outra pessoa, é porque Ele está prestes a nos salvar de qualquer perigo e para trazer a mão de Deus, para nos cobrir neste mundo. Amém? Quantos acreditam que é uma boa ideia fazer caridade? Fique de pé comigo em todo o prédio. Eu sei que eu falei muito hoje, mas Deus me deu isso à meia-noite de ontem, então eu tinha que... Nós vamos receber a oferta nesta manhã e eu quero que você pergunte a Deus o que você deve ofertar. E, sabe, quantos sabem que há momentos em que nem me lembro de tirar a oferta? Então, eu não estou ensinando isso. Eu não estou fazendo isso para pegar algo de você. Para você, sabe, o truque da prosperidade. Embora eu acredite que nós vamos prosperar. É por isso que às vezes, sabe, se nós estivéssemos preocupados com dinheiro, todos os domingos eu certificaria de fazer a oferta todas as vezes. Mas nós não estamos literalmente ofertando dinheiro. E eu acredito que 2025 é um sinal da vinda do Messias. Posso te falar uma coisa sobre 25? Vindo do Antigo Testamento, o Antigo Testamento mostra a construção do tabernáculo. O Apocalipse mostra que quando Jesus vier, ele se sentará em seu trono. Esse é um trono. Então ele se cercará de outros 24 tronos. Isso é 25. Eu realmente acredito que nós estamos nos preparando para a vinda do Messias. Eu acredito que, eu espero que ainda tenhamos alguns anos para que possamos tornar o mundo um lugar melhor. Possamos fazer um Tikkun Olam no mundo e torná-lo um lugar melhor. Mas eu realmente acredito que com toda a tragédia que estamos vendo, esse é um ano incrível, espiritualmente e financeiramente. E assim, quando Deus falou comigo, Ele disse, eu quero que você receba uma oferta nesta manhã. Eu ainda não sei para onde vamos ofertar, eu não sei onde vamos ofertar. O pastor Anderson já está procurando e trabalhando para que algumas pessoas possam ir e talvez fazer parceria com a Dream Center ou algo assim, e levar suprimentos e outras coisas como essas. O que quer que possamos fazer, seja estabelecer orações, estações de oração, o que quer que possamos fazer, nós vamos fazer. Mas eu nunca me sinto mal por receber uma oferta que nós podemos doar e sermos uma bênção, porque é assim que Deus vai te abençoar. Então, eu quero que você curve o seu coração diante do Senhor agora e diga, Senhor, o que quer que eu faça? Eu quero pedir a vocês que sejam generosos. Nós ainda temos projetos que estamos fazendo este mês em Israel. Nós não vamos cortar isso, vamos apenas adicionar e assim o Senhor falará com você. Ele vai dizer, aqui está o que eu quero que você faça. E a razão pela qual ele vai falar com você é porque ele tem uma bênção chegando para você e sua família. Pai, eu te peço que, através do seu Espírito, fale aos nossos corações. Você disse que os passos de um homem justo, os passos de uma mulher justa, são guiados por ti. Nos guie agora mesmo, nos diga o que quer que façamos. Eu peço a você, no nosso ministério, Senhor, nos mostre onde ser uma bênção. Eu sei que você está nos dizendo para ser uma bênção. Nos mostre onde. Nos mostre onde podemos fazer o bem maior para tocar a vida das pessoas neste momento. E, Pai, pedimos que você vá de encontro ao povo da Califórnia e os ajude de maneiras que nós, em nossa capacidade limitada, não podemos imaginar. E, Pai, por tudo o que você faz e tudo o que você vai fazer, eu te dou todo o louvor e toda a glória. Agora eu vou pedir a você que faça uma coisa, que fique no seu lugar. Os diáconos vão passar, eles estão com os baldes. E então eu quero trazer essa oferta aqui. E eu quero que você ore sobre esta oferta para o povo da Califórnia. Vamos cantar e adorar a Deus. Diáconos podem começar a passar nas fileiras. Into the night, it wants me
Venham e orem comigo. Vocês podem vir e orar comigo. Se você não for muito tímido, venha e ore comigo sobre isso. Levante suas mãos sobre isso aqui. Pai, em nome de todo o seu povo e daqueles ofertando online agora, eu nem sei como você faz isso, mas se você está ofertando online agora, Pai, pedimos que você use isso e multiplique para ser uma bênção. Você nos guiará, nos liderará e nos mostrará onde podemos fazer mais. E Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos uma luz na vida das pessoas agora, que estão enfrentando tamanha escuridão. Mas teremos certeza, como sempre fazemos e sempre faremos, de lhe ofertar todo o louvor e toda a glória em nome de Jesus. E deixe-me dizer, eu agradeço a Deus por cada um de vocês, porque se não fosse por vocês, nós não poderíamos fazer o que estamos fazendo. Nós estamos mudando o mundo e o nosso melhor ainda está por vir. Quantos recebem isso? Dê ao Senhor uma salva de palmas e cumprimente alguém antes de sair. Nós amamos vocês. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.